Meu querido aluno, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa aula. Prazer, o meu nome é Rodrigo, eu serei seu professor agora. Preste atenção, o assunto de hoje são assuntos importantíssimos. Linhas proporcionais, semelhança, bissetriz interna, congruência. Vamos lá. Primeiro tópico que a gente vai falar hoje são linhas proporcionais. Se você começar a comparar prédios, ruas, avenidas, você pode ter certeza que ali teve alguma medida que provavelmente entre os segmentos paralelos delimitados ali naquela região teve razões, proporções, que tudo serão estudados agora com a ideia de linhas proporcionais. Vem comigo e analisa isso aqui. Primeira lei que eu vou lhe falar é a lei linear de Thales. O que ela diz para você? Toda vez que eu tiver retas o quê? Paralelas, cortada por duas transversais, concorda que aqui formam os segmentos? Legal. Do lado direito, na primeira reta, como do lado esquerdo, na segunda reta. Pergunto eu a vocês, olha, guarda esse segredo. Entre essas retas, formei segmentos. Entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, e assim sucessivamente. O segmento daqui, eu vou chamar de quê? A1. O segmento daqui, B1. Acompanhando a linha de raciocínio, A2, B2, A3, B3, e assim vai, segmento por segmento, até chegar em quem? AN sobre o quê? BN. Meu aluno, olha qual é a primeira lei que Thales lhe ensina. Me ajuda? Para R1, paralelo a R2, paralelo a R3, até Rn mais 1. Como você viu na primeira parte, temos, primeira relação, A1 sobre B1. Como assim, Rodrigo? Não entendi. As retas estavam aqui, as transversais e suas paralelas. Presta atenção, esse segmento está para esse, como A2, o de baixo, está para esse, como A3 está para B3, e você vai descendo as razões. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso tudo é igual a K, que por sua vez vai ser igual a A1 mais A2 mais A3 sobre B1 mais B2 mais B3 e reticências. Rodrigo, eu não entendi essa parte. Lembra? Cada antecedente está para o seu consequente, assim como a soma de todos os antecedentes está para a soma de todos os consequentes. Ah, pode. Olha a figura. Voltando aqui, guarda sim. Esse segmento está para esse como. Esse está para esse como. Guarda esse segredão. Esse todo daqui estaria para quem? Para esse todo daqui. Da mesma forma que, tá vendo esse daqui? Estaria para quem? Esse daqui. Por quê? Entre as retas paralelas, eu sempre posso te afirmar que o segmento da direita está para o da esquerda, como um outro segmento da sua direita estaria para o segmento da sua esquerda. Sempre, desde que as retas sejam o quê? Paralelas. Ou seja, como esse segmento todo estaria para qual, meu aluno? Esse segmento todo. Continuando, olha o que você tem. Podemos concluir que aquele K vai ser sempre o mesmo valor. Logo, aquele K é uma constante. Constante de quê? Proporcionalidade. Por quê? Obedece à mesma razão. Prosseguindo, você vai ter agora um triângulo ABC. Olha o que eu vou te ensinar. Não erra isso. Isso é importante para você. No triângulo ABC, eu tracei uma reta o que aqui? R. Onde R tem que ser obrigatoriamente paralelo a quem? BC. Ué, Rodrigo, e aí? E aí, quando ela corta o triângulo ABC, no lado AB passa por que ponto? E. No lado AC passa por que ponto? D. Meu aluno, quando isso ocorre, lembra o que a gente acabou de ver? Independente de, você vai ter um triângulo e lados aqui proporcionais. Por quê? Porque essas duas retas eram paralelas? Eram. E se eu chegar aqui no vértice em cima, traçar mais uma reta, você vai passar a ter quantas, hein? 3. E se você tem 3, olha que conclusão a gente chega. Me acompanha? AE estaria para quem? AD. Rodrigo, não entendi. O segmento AE, o pedacinho de cima, estaria para o segmento o quê? AD, como estava do outro lado. Da mesma forma que a basezinha é B, estaria para a basezinha daqui? DC. Da mesma maneira que eu posso te garantir o quê? O lado todo da esquerda seria o lado AB, estaria para o lado todo da direita, que seria o lado AC. Isso tudo igual a quanto? K.
onde esse K é a constante de quê? Proporcionalidade. Meu aluno, vamos pegar um exemplo disso daqui, muito utilizado, teorema das bissetrizes. Analisa comigo. Primeiro teorema eu vou falar da bissetriz interna. Como assim bissetriz interna? Olha esse triângulozinho daqui. Eu tenho o triângulo ABC. Apague isso aqui, que eu já vou te demonstrar dentro de alguns segundos. Em relação ao triângulo ABC, do vértice A sai uma bissetriz AM. O que a bissetriz faz? Eu esqueci. Ela divide o ângulo em quantas partes? Duas. Exatamente o quê? Iguais. Voltando, no triângulo ABC, sai a bissetriz AM. Vai dividir o ângulo A em quanto? Alfa para cá, alfa para cá. Duas partes iguais. Mas, Rodrigo, até aí não me falou nada. É verdade. Estou te devendo, não te falei nada. Porém, me ajuda. Se eu traçar o segmento, olha, CP. Como assim? Prolongo o lado BA. Prolongo o lado BA. Prolonguei, encontrei com CP de forma que CP seja paralelo. Paralelo a quem? A M. Recorda, já te ensinei retas paralelas cortadas por uma transversal. E se aqui é alfa, aqui em cima é o que também? Alfa. Opa, eu esqueci uma coisa. Alfa, alfa, Rodrigo. E aí? Aqui ainda não existia. Mas lembra, da mesma forma que essa daqui é paralela a essa daqui seria outra transversal, não seria? Lembra só isso. Pega esse ângulo daqui, alfa, e desloca aqui para cima. Ué, caiu aqui. E quando cai aqui, você conclui o que para mim? Que daqui a aqui é AC, daqui a aqui é o que? AP. E como eu tenho alfa e alfa, AC tem que ser exatamente igual a quanto? AP. Meu aluno, aqui eu não posso fazer isso, mas você pode pegar o teu caderno, depois de olhar isso aqui e virar. Como? Virar. Virar para você. Isso aqui vai se tornar base, não vai? Eu acabei de te dizer, acabei de te ensinar. Se isso aqui vai se tornar base, esse triângulo aqui vai ficar em pé com essa base. Esse lado AB vai estar para quem? BM, com esse ladozinho daqui, esse segmentozinho AP, vai estar para quem? MC. Nisso, você vai olhar o próximo segmento. Olha o que ocorre. AB está para BM, como AP está para MC. Estranho. Se eu voltar no quadro anterior, você vai ver AP está para MC. AP não existe, Rodrigo. Você que traçou. Exato, exato. Eu que tracei. Porém, AP é igual a quem? AC. Volta. Se AP é igual a C, essa fórmula aqui vira qual, hein? Olha o que vai ocorrer, hein? AB sobre BM é igual a quem, meu aluno? AC sobre o quê? MC. Olha um exemplozinho rápido para você. No triângulo ABC, você vai ficar com quem sobre quem, então? AB, que é Bzinho, sobre o quê? BM, que é o que eu chamei aqui? Mzinho. Da mesma forma que AC vale o que aqui? Czinho. Sobre quanto? CM, que vale o quê? Nzinho. B sobre M igual a C sobre N. Show, meu aluno, show de bola. Vamos agora para a bissetriz externa. Será que é diferente? Não, é a mesma linha de raciocínio, tudo igual. A gente vai usar o mesmo processo, mas me ajuda, vem comigo e acompanha aqui no monitor. Bissetriz externa, cuidado, triângulo ABC. Isso daqui, a M vai ser bissetriz do ângulo externo, certo ou errado? Se a M é bissetriz do ângulo externo, divide ele em quantas partes? Duas. Exatamente o quê? Iguais. E aí, olha o que eu quero que você entenda. Olha o que eu fiz para você entender bem. Tracei CP. Do quê? De maneira que CP seja o quê? Me ajuda? Paralelo. Paralelo a quem? A M. E quando você traça CP paralelo a M, presta atenção, isso é paralelo a isso, a mesma brincadeirinha. Faça o desenho no teu caderno. Agora, pega o teu caderno e levanta. Quando eu levantar o teu caderno, isso aqui vai se tornar o quê? Base. E se tornou base isso aqui, você vai me garantir com toda certeza que
esse segmento estaria para qual? Para esse. Como esse segmento poderia estar para qual? Para esse. Como, o mais importante também, esse segmento todo, AB estaria para qual? Para esse segmento todo, que é quem no caso aqui? BM. E quando você fizer isso, presta atenção numa coisa. Nisso aqui, a reta AM é paralela ao segmento PC. Logo, alfa, alfa. Se aqui é alfa, aqui vai ter que ser o que também? Alfa. Paralelas cortadas por uma transversal. Porém, e aqui, Rodrigo, da onde saiu esse alfa? Puxa, o AM eu posso descer ou não posso? E o AM vai ficar sobre o APC. Igualzinho, igualzinho. E se é igualzinho, eu vou ter um triângulo com quantos ângulos iguais? 2. Um triângulo com 2 ângulos iguais tem um nome. Qual o nome dele? Isósceles. Opa, o isósceles tem 2 ângulos iguais? Tem. Melhor, eu sei que você sabe. Na verdade, ele tem o quê? 2 lados iguais. Nesse momento dos 2 lados, você vai me garantir que quem? AP é igual ao quê? AC. Mas para que você está me falando isso, Rodrigo? Para quê? Olha o que ocorre. Virando aqui a figura, você teria AB sobre BM igual a AP sobre CM. Como eu comentei com você, AP igual a AC. Substituindo no lugar de AP, AC, olha a formulazinha que se transformou. AB sobre BM igual a AC sobre CM. Vamos pegar um desenho? Analisa comigo no desenho. Triângulo ABC. Eu peguei no ABC, tracei a bissetriz do ângulo externo A, de A até quanto? M. Interessante. Olha essa sutileza aqui, a sutileza máxima. AB é Bzinho, não é? Isso daqui vai estar para quem? Para esse lado todo. Mas, Rodrigo, eu não sei, sabe? Era o lado que você tinha mais o prolongamento. Então vai estar Bzinho para quem essa distância daqui? M mais N. Olha, Bzinho está para M mais N. Da mesma forma que, lembra aquele outro ladozinho que era AC? Vai estar para quanto AC? Desce ela, desce a projeção. Vai estar para CM, que vale o quê, meu aluno? N. Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Nos exercícios. Primeira questão. Calcule X se as retas R, S e T são paralelas. Olha bem. Peço que você olhe para cá, somente para o seu lado esquerdo do visor. O que tem aqui? Tampo e lhe pergunto. 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. Só que, no Teorema de Tales, as retas transversais elas estavam se cruzando? Não. Como é que elas estavam? Separadas. Se elas estavam separadas, você não tem outra atitude a não ser fazer a mesma coisa. Pega as retas que estavam se cruzando e separa. Mas, Rodrigo, como que separa? Separa do mesmo formato, da mesma maneira. Puxa uma para um lado e a outra para o outro lado. O que vai ocorrer? Analisa comigo na figura. Se você perceber bem, eu tinha a reta U e V. Na reta U, quais eram os segmentos? Daqui equivale 12, daqui equivale X. Na reta V, daqui equivale 8, daqui equivale 6. Quando você empurra a U para lá e puxa a V para cá, separei. E daqui aqui, na reta U, continua com os mesmos valores. Se aqui era 12, aqui é 12. Se aqui é X, aqui é X. Meu aluno, se eu fiz isso com U, eu também vou fazer com quem? Com V. Se aqui é 8 e aqui é 6, separa. Aqui é 8, aqui é 6. Pelo Teorema de Tales, você sabe o quê? Esse está para esse, como? Esse está para esse. Ou esse todo estaria para esse todo. Vamos ver o restante da solução? 12 está para 8, como eu comentei, assim como x está para 6, multiplicando em cruz. 8x igual a 72. Qual é a resposta final, hein? X igual a 9. Vamos para mais um exemplo no exercício. O perímetro de um triângulo ABC é 25 centímetros. Sabendo-se que AB é igual a 4 e AC igual a 6, calcular os segmentos determinados pela bissetriz interna de A no lado oposto. Olha a figura dessa brincadeira. Eu chego aqui e demonstro para você o triângulo ABC. Por favor,
O lado AB vale quanto? 4. E o lado AC vale quanto? 6. Porém, a bissetriz AM interna dividiu isso aqui em duas partes, proporcionais a algum valor, a quem você verá. Mas antes, ele tinha dado perímetro. E o que era perímetro? A soma dos lados. Então, vamos desenvolver esse exercício. Como é que eu faço? Vai ficar x mais y mais quem? 4 mais 6 era o perímetro. E o perímetro era quanto? 25. X mais y igual a quanto, hein? 15. Mas, Rodrigo, x mais y é igual a 15. Não me ajudou em nada. Ajudou. Presta atenção. Quando eu pulo daqui para o próximo, você vai recordar comigo. 4 estaria para x. Da mesma forma que 6 do lado direito estaria para y. Opa! Se 4 está para x como 6 está para y, posso multiplicar em cruz? E aí você tira aqui 4y é igual a 6x, reduz. Segura o y sozinho. Y é igual a 3x sobre 2. Epa! Uma relação. Mas você só tem essa? Não. Lá na do perímetro, quanto era x mais y, hein? Olha para cá. X mais y era 15. Como y vale 3x sobre 2, x mais 3x sobre 2 igual a 15. MMC da brincadeira toda. Resultado final, 5x igual a 30. X, só o x vai dar o quê? 6. Mas lembra, x mais y é 15. Se x vale 6, y vale 9. Meu aluno, maravilha. Você vai ter mais exercícios na sua apostila para resolver. Mas depois desse tópico, eu quero te lembrar de uma coisa importantíssima. Congruência e semelhança de triângulos. Vamos primeiro para a congruência de triângulos. Por favor, para você ter congruência de triângulos, é importantíssimo frisar isso aqui. 2 triângulos são congruentes quando superpomos um ao outro e eles coincidem no valor dos lados e dos ângulos. Repetindo, no valor dos lados e dos ângulos. Logo, lados congruentes e ângulos congruentes. Presta atenção. Eu vou te explicar isso daqui da seguinte maneira. Me acompanha. Se eu chegasse agora para você e falasse assim, independente de, pega 2 figurinhas. Como você sabe que elas são repetidas? Fácil. Se você pudesse botar uma sobre a outra e o desenho de uma tivesse exatamente sobre a outra. O quê? O contorno, a parte de fora, na verdade, o perímetro, os ângulos, todas as relações. Um tem que superpor exatamente o outro. Um tem que ficar exatamente igual ao outro. Geralmente eu costumo de brincar com a minha filha e falar assim, filhinha, vamos fazer um desenho aqui, vamos imitar esse desenho. Eu pego um papel de seda, faço um desenho e faço ela reproduzir. O que ocorreu? Ali vão ter figuras exatamente o quê? Iguais, congruentes. Por quê? É reprodução perfeita. Meu aluno, presta atenção agora no desenho que eu vou te mostrar. Me ajuda. Tenho aqui o triângulo ABC. Tenho aqui o triângulo A', B', C'. Se eu puxar o ABC e ele cair exatamente sobre a linha, B', C', sem sobra nenhuma, com toda a perfeição do mundo, o que você vai ter? O ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual a que ângulo? C'. Por consequência, AB é igual ao quê? A', B', AC igual ao quê? A', C' e BC igual a quanto? B', C'. Daqui eu vou dividir isso aqui em alguns casos para você. Alguns casos para você poder identificar melhor congruência entre 2 triângulos. Primeiro caso para você. Vamos lá. Lado, ângulo, lado. Rodrigo, como assim lado, ângulo, lado? Vou lhe mostrar no desenho. 2 triângulos são congruentes quando possuem 2 lados e o ângulo formado entre eles congruente. Olha a figura. Aqui eu tenho o triângulo A, B, C e o triângulo A', B', C'. Quando eles serão congruentes por essa ideia, por essa primeira parte. Esse lado é igual a esse lado igual a esse. Eu já tenho quantos lados iguais? 2. Mas mais importante ainda, além dos 2 lados iguais, você não pode errar o ângulo entre eles.
como o ângulo entre eles. Por quê? Porque esse lado cai sobre esse e esse lado cai sobre esse. Se o ângulo fosse diferente, tem obrigação de serem congruentes? Não! Basta olhar para os meus dedos. Considerando que meus dedos fossem iguais, cada dedo equivalente de uma mão igual ao outro, se eu pegasse esses dois virado para vocês e colocasse um sobre o outro, só se encaixariam se o ângulo entre eles fossem o quê, meus alunos? Iguais. Ah, Rodrigo, mas os dedos já são iguais, é o suficiente. Ah, é? Presta atenção. Se eu chegar para você e fizer esse ângulo daqui, um outro ângulo mais aberto, você consegue superpor um ao outro? Não, vai existir uma sobra. Não pode existir sobra. Logo, o ângulo entre eles tem que ter o quê? A mesma medida, o mesmo valor, tem que ser congruente. Voltando, aqui está o desenho de dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais. Esse é o primeiro caso. Lado, ângulo, lado. Vamos pular para o segundo caso para você. Ângulo, lado e ângulo. Como assim, Rodrigo? Ângulo, lado e ângulo. Olha o que eu escrevi para você. Dois triângulos são congruentes quando possuem dois ângulos e o quê? Presta atenção. E o lado adjacente a eles congruentes. Rodrigo, me perdi. Se perdeu? Então olha para a figura. Aqui você vai ter o quê? Os ângulos, o triângulo A, B, C e o triângulo A', B', C'. Esquecendo A, esquece ele. Eu quero que você entenda. O ângulo B é igual ao ângulo B'. O ângulo C é igual ao ângulo C'. Por favor, se esse lado daqui tiver a mesma medida, eu te pergunto, encaixa perfeitamente? Encaixa. E se encaixa perfeitamente, novamente os triângulos voltam a ser o quê? Congruentes. Olha só, pulando para mais um, você vai ter lado, lado e lado. Esse eu nem precisaria falar para você. Por quê? Muito simples. Exatamente o exemplo que eu brinquei com vocês agora, que eu reproduzo em casa. Os lados iguais, quando você reproduz lado, lado e lado, se eu fizesse um triângulo, uma figurinha da minha filha fosse o triângulo, quando eu botasse um sobre o outro, o que você teria? Duas figuras idênticas. Então, lado, 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 sempre os triângulos já serão o quê? Congruentes. Mesmo assim, eu ainda escrevi para você. Acompanha. Dois triângulos são congruentes quando possuem os três lados, o quê? Congruentes. Ah, Rodrigo, mas estão ao contrário. Não importa. Eles podem estar um de cabeça para baixo, o outro, se os três lados são congruentes, basta fazer uma pequena rotação de forma que eles se encaixem. Mais umzinho. Quando eu cheguei aqui, mostrei o desenho. Peço que você analise comigo. Esse lado igual a esse lado igual a esse lado igual a esse. Independente de, só deslocar um para cima do outro. Meu aluno, último caso. O quarto caso para você. Analisa. Lado, ângulo, ângulo oposto. Não entendi. Esse é interessante. Esse você tem que tomar muito cuidadinho. Olha o que eu escrevi para você. Dois triângulos são congruentes quando? Quando que possuem um lado, um ângulo e o que agora? O ângulo oposto a quem? Ao lado dado. Repetindo. Um lado, ponto de partida. Um ângulo adjacente ao lado. E o que? O ângulo oposto a esse lado inicial. Aí você vai ter a congruência. Me ajuda, porque o desenho vai te clarear um pouco mais esse daqui. Olha para cá. Presta atenção. Como eu comentei com você. Um lado. Um ângulo. E por último, o quê? O ângulo oposto ao lado dado. Se esse ângulo for igual a esse oposto ao lado dado, sem sombra de dúvidas, projeta, meu querido, um triângulo cai exatamente sobre o outro. Meu aluno, presta atenção agora. Eu acabei de te falar uma coisa chamada congruências de triângulo. Porém, você tem uma outra coisa, que não é congruência. E muitos vão confundir. Você não. Se chama semelhança de triângulos. Rodrigo, me perdi. Calma, eu vou te ajudar. Se eu chegasse agora para você e pedisse assim,
Pega um exemplo simples, a bandeira, a nossa bandeira. Vai numa máquina, uma bandeira com medida 20 por 15, uma forma retangular. Vai numa máquina de fotocópia e pede para ele fazer uma redução de 50%. Estranho. Se ele vai fazer uma redução de 50%, olha o que eu vou te perguntar. Se ela tinha 20 por 15 na sua nova Xerox ali, na fotocópia, como é que sai? Redução de 50, o 20 vira quanto? 10. E o 15 vai virar o quê? 7,5. Epa, a figura formada é igual à anterior? Olha a palavrinha, é igual à anterior? Não, mas ela é exatamente o quê? Semelhante. Por quê? Ela tem o mesmo formato, só que uma é maior e a outra é o quê? Menor, reduzida. Enquanto que você me disse? 50%. Sabe onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda bem essa ideia, que independente de você quando reduz ou aumenta e não tem o mesmo formato, porque não tem as mesmas medidas, nem os mesmos ângulos internos, os triângulos não são mais o que eu acabei de falar. Congruente, eles se tornam triângulos semelhantes. Vamos perceber isso aqui no PowerPoint. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem três ângulos congruentes. Por consequência, os lados opostos aos ângulos serão proporcionais, como também as sevianas. Só as sevianas? Nada. Além das sevianas, se eu chegasse aqui agora, naquele nosso exemplo citado agora, na bandeira do Brasil, sem querer, alguém desse um riscozinho nela em 12 centímetros, um segmentozinho de reta ali de 12 centímetros. Quando saísse na fotocópia, o segmento teria o quê? 10? Jamais, meu aluno. A redução era de quantos por cento? 50. Então, dos 12 centímetros, se reduziria para 6. Aonde eu quero chegar? Da mesma maneira que os lados se reduzem, qualquer segmento interno, qualquer risco, qualquer relação, vai obedecer à mesma redução. Continuando. Depois disso, olha o que você tem. O triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. E internamente a ele eu tracei a altura H e aqui a altura H'. Presta atenção no que eu posso te afirmar com certeza, mas eu quero que você entenda isso desta maneira que eu vou te explicar. Desta maneira para não chegar na sua prova, no seu exercício aí do caderno e errar. Guarda, você vai pegar os três ângulos. Como, Rodrigo? Os três ângulos. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Primeira pergunta. Quem é oposto ao ângulo Czinho? Aí você, oposto ao Czinho é o lado AB. Ótimo. Se oposto ao ângulo Czinho, nesse primeiro triângulo, é o lado AB, quando você for comparar com outro triângulo, você vai fazer oposto ao ângulo A? Não, jamais! Você vai ter que fazer oposto a que ângulo? Czinho. E quando você fizer isso, me acompanha. Oposto a Czinho aqui é o quê? AB. Oposto a Czinho, linha aqui, vai ser quem? A linha B'. Então você tem AB está para quem? A linha B'. Assim como oposto ao ângulo Bzinho aqui, vai virar o quê? AC. Da mesma forma que oposto ao ângulo Bzinho, linha, vai ser quem? A linha C'. Guarda essa comparação, presta muita atenção. AB está para a linha B', como AC estaria para quem? A linha C'. Meu aluno, do fundo do coração, BC vai estar para B', C'. Assim como, não esqueça, a seviana interna, ou seja, aquela altura, no primeiro eu chamei de quê? AH, estaria para quem no segundo, hein? A linha galinha. E olha o que nós vamos ter como relação. Vem comigo. Na fórmula citada vai ficar, dado que o ângulo A seja igual ao ângulo Azinho', o ângulo B igual ao ângulo Bzinho', o ângulo C igual ao ângulo Czinho', chegamos aonde eu queria. AB está para a linha B', AC está para a linha C', BC está para a B', C', como AH está para a linha galinha. E isso tudo é a mesma razão? É a mesma relação? Isso tudo vai ser igual a uma constante K.
Opa, essa constante K posso dizer que essa constante é o que esse K? É a razão de quê dos dois triângulos? A razão de semelhança. Ou seja, quando eu falei lá da bandeira, a razão de semelhança era de quanto? De 2 para 1. Por que de 2 para 1? Porque reduziu quanto, hein? 50%. Então, meu aluno, vamos fazer a seguinte brincadeira. Da mesma forma que eu fiz com congruência, eu vou fazer com semelhança. E vou te mostrar 3 casos que você sempre vai usar para identificar as semelhanças. Vamos lá. Primeiro caso, acompanha comigo. Quando você tem 2 triângulos, são semelhantes se possuem 2 pares de quê? Ângulos respectivamente o quê? Iguais. Exemplo, aqui eu tenho um triângulo aqui e o outro aqui. Guarda isso. Ele já tem quantos ângulos iguais? 2. Alfa, teta. Sabe qual é a consequência? Independente de. O terceiro ângulo também vai ser o quê? Igual. E se eu tenho os 3 ângulos iguais, com certeza aí você já teria uma semelhança. Maravilha. Prosseguindo para o segundo caso. Quando 2 triângulos são semelhantes, se possuem o quê? 3 lados, não entendi. 3 lados o quê? Homólogos proporcionais. Como assim? Olha a figura. Aqui eu tinha um ladinho A, B, C. Sabe o que eu fiz? A ideia da bandeira. Multipliquei. Que K é esse? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer valor. Amplia-se ou pode reduzir. E aí, K vezes B, K vezes C e K vezes A. De novo, outra semelhança de triângulo. E por último, para você, olha aqui. Terceiro caso, 2 triângulos são semelhantes quando possuem 2 pares de quê? De lados homólogos proporcionais. E, olha a maldade, os ângulos entre eles exatamente o que, meu aluno? Iguais. Acompanha comigo no desenho. Aqui você vai ter A, B e do lado direito aqui você vai ter KA, KB. O que ocorreu? Esse lado foi multiplicado por K para cá, esse foi multiplicado por K para cá. Se eu não usasse o mesmo ângulo, meu aluno, não teria como encaixar um sobre o outro. Mas, Rodrigo, são proporcionais, eu sei, mas podem ser proporcionais com ângulos diferentes. E aí não se encaixa. Então, para ser semelhante, além dos 2 lados proporcionais, o ângulo ali no meio também tem que ser o quê? Igual. Maravilha. Vamos agora, meu querido, para os exercícios sobre esse assunto daqui. Acompanha comigo. Primeira questão. Na figura, A, B e C medem quanto? 45. Se AF é 20 centímetros, calcule BC. Olha a figura. Nesse momento, meu aluno olha e fala assim, Rodrigo, é impossível. Não dá para fazer. Claro que dá. Confio em você. A, B e C vale o quê? 45 graus. Logo, se aqui tem 45, aqui tem 45, estranho. Quanto dá a soma dos ângulos internos desse triângulo daqui? 180. 45 mais 45, 90. Esse ângulo vai ter que sobrar quanto para ele? 90 graus. É reto. Da mesma forma, ABD. Se aqui tem 45 e aqui tem 45, que conclusão meu aluno chega? Aqui também vai ter quantos graus, hein? 90. Puxa vida. E agora? Acompanha no próximo passo do exercício. Quando você chegar para mim e pedir, Rodrigo, como que eu faço esse exercício? Me diga. Esse aqui tem 90. Unido A ao F, formando quanto? O segmento AF, que valia o quê? 20 centímetros. Puxa vida, se aqui tem 90 e você sabe que do lado de cá também tem 90, olha a maldade. 45, 45 aqui em cima. Se aqui é Y, aqui é o quê? Y. E se daqui aqui é X, daqui aqui também vale o quê? X. Rodrigo, falou para mim, não me ajudou em nada. Ah, não? Não te ajudei, não? Lembra, se aqui é X e aqui é X, se aqui é Y e aqui é Y, olha a perguntinha só para você. O triângulo AEF tem lado X, lado Y, e entre eles um ângulo de quanto? 90. O triângulo BEC tem lado X e lado Y, e entre eles um ângulo de quanto? 90. Epa, lembra? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Entre eles, isso daí é congruência de triângulos. E se é congruência de triângulos, pergunto eu a você, se daqui a aqui vale 20, daqui a aqui só pode valer o quê, hein? 20. Olha a solução.
AE igual a CE, que é igual a X. Como eu comentei, BE igual a FE, que é igual a Y. Logo, aí os triângulos AFE e BCE são o quê? Congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, AF é igual a BC, que é igual a 20 centímetros. Para findar, vamos para uma segunda questão. Olha só. Calcule o segmento AB da figura dado, maldade, CD igual a 9, BD igual a 3 e DAB igual a quem? ACD. Acompanha a figura. Nesse triângulo daqui, eu só quero que meu aluno entenda. Presta atenção, esse ângulo é igual a esse. Quantos triângulos eu tenho aqui? 90% vai levantar a mão e falar 2. Errou. Ô, Rodrigo, errou. Acompanha. Quando você olha para aquela figura, você tem 3 triângulos. 3. O da direita, o da esquerda e o maior de todos. 3 triângulos. E, por favor, me ajuda aqui no PowerPoint. Eu tenho ABD da direita, ACD, o da esquerda, e o maior de todos, ABC. Eu só quero que você entenda. Quantos ângulos eu tenho iguais aí? 2, Rodrigo. 2, tá bom. Entre o da esquerda e o da direita, eu só tenho um para eles. 1000. Entre o da direita e o grandão, você tem só um ângulo? Não, você tem 2. 2? Eu não estou vendo 2, não. O alfa pertence ao da direita e o alfa pertence ao grandão. Na boa? E aqui, do fundo do baú, o B só pertence ao da direita? Ele pertence ao da direita e pertence ao grandão. Epa. Você vai ter uma semelhança. Semelhança. Por quê? Primeiro caso, basta ter 2 ângulos o quê? Congruentes, porque o terceiro seria o quê também? Congruente. E acompanha a solução. Quando eu passo daqui, olha o que você vai ter. Aqui valia X, aqui valia 3, aqui valia 9. Meu aluno, se esse triângulo é semelhante ao grandão, maldade, eu te ensinei, faz ângulo por ângulo, passo por passo. Oposto a alfa no grandão, seria quanto? Oposto a alfa no grandão, X. Oposto a alfa no pequenininho, valeria o quê? 3. Da mesma forma que, se eu já tenho 2 ângulos iguais, o terceiro é igual. Quem é oposto ao terceiro ângulo do grandão? É esse ângulo daqui, não é? 9 mais 3, que é quanto? 12. Quem é oposto ao terceiro ângulo do pequenininho? É esse ângulozinho daqui. Seria o quê? X. Olha essa relação montada. Como é que eu tenho? Os triângulos ABC e ABD são semelhantes, como eu comentei. Assim, vai ter X12, mostrado para você. X3, mostrado para você. Valor final, vamos ter X sobre 3 igual a 12 sobre X. Posso multiplicar em cruz? Posso. X ao quadrado igual a quanto? 36. Quanto deu X, hein? 6. Acabou a questão. Meu aluno, dica de estudo, semelhança de triângulos, cai em excesso. Procure se aprofundar bastante. Faça o máximo de exercícios. Guarde 3 ângulos iguais. Oposto a cada ângulo é uma dica.